Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Então, essa lista de exercícios vocês encontram lá no Moodle, no plano semanal 03, e aí eu vou resolver aqui com vocês alguns exercícios. Aí o som eu não sei como vai ficar, porque eu tô aqui no Zoom com o microfone junto com o fone de ouvido, então talvez vai captar mais sons aí, tá? Então vamos começar aqui pelo primeiro exercício. Faça um programa que apresente o menu de opções abaixo. Então aqui a gente tem 4 opções para esse menu. Então a gente tem 4 opções aqui. Então a gente precisa cadastrar um número, mostrar números pares entre o primeiro e o último cadastrado, excluir um número e a opção 4, sair. E quais as observações para implementar esse programa? Então, a estrutura a ser utilizada tem que ser uma pilha. A opção 1 do menu cadastra um número de cada vez. Mostra a mensagem para a opção inválida do menu, ou seja, se a pessoa digitar aqui, por exemplo, a opção 5, então não existe, então tem que falar que não existe essa opção. Quando a opção no menu não puder ser realizada, também mostrar mensagem, tá? Então esses exercícios aqui, gente, do 1 até o 5, então eu tirei do livro de vocês, tá? Aqui do 1 ao 5 do livro e os outros, né, são fora do livro, tá certo? Então vamos resolver quanto der aqui no tempo de aula. Então vamos começar esse primeiro. Então quem já fez a estrutura do tipo pilha, então já tem meio caminho andado. Então a gente só precisa fazer o quê? Refazer aquela parte do main para adaptar com este menuzinho aqui, tá? Então é isso que a gente vai começar a fazer. Então, estou aqui com o NetBeans também aberto. Então, vamos tentar. Eu vou criar um projeto novo, tá? Novo projeto. Eu vou colocar aqui exercício 01, tá? Então, ele criou aqui pra gente com o método main. Então, aqui é onde a gente vai colocar o menuzinho. E aqui dentro desse pacote aqui do lado esquerdo, então é onde a gente vai acrescentar agora os arquivos para acomodar a estrutura de pilha, né, que são exatamente esses que estão aqui, o Node e a pilha, tá? Então, vou em nova classe, coloco aqui a estrutura pilha, nova classe e um Node. E aí eu copio o código que eu já tiver aqui feito. Então essa é uma das formas que vocês podem fazer, tá? Aqui a pilha. Então aqui a pilha minha não tá completa, tá? Então a gente vai completando aqui ao longo do exercício. Então aqui algumas funções que estavam feitas, mas a maioria não.
Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que fazer o menuzinho. Então, vou pegar aqui também o que a gente tinha feito. A gente pegar aqui já um scanner e esse do while aqui. Então, já importou, então a gente vai precisar de um scanner, tá? Isso aqui pode deixar. Então, aqui, nesse caso, a gente vai colocar um menu aqui. Então, vocês lembram como que faz o menuzinho? Então, a gente pode colocar, vai pedir a entrada, vai imprimir, né, o menu, pedir para o usuário escolher, pegar aquela entrada e colocar num switch e chamar os métodos correspondentes. Então, essa seria a forma, tá? Então, aqui, vamos apagar isto. Então, aqui a gente imprime o menu. Então, como que ele vai ser? Aqui eu vou copiar. Colar. Então, aqui com as opções. Então, cadastrar número, mostrar números pares entre o primeiro e o último cadastrado, excluir número e sair, tá certo? E aí a gente tem que pegar essa entrada do usuário. E vamos aqui, a gente tem que criar uma opção, né? Muito. Então, aqui a entrada, que vai ser um inteiro, vem aqui para essa opção. E aqui esse N a gente não vai precisar dele. Então, a gente tem que rodar esse menuzinho até quando? Até a pessoa digitar 4. Então, aqui seria o que a gente pode comparar com a própria variável aí, OP. Então, enquanto a opção for diferente de 4, tá? Então, aqui a gente pega a opção e aí logo em seguida joga para o switch para a gente chamar as opções desejadas, tá? Então, vamos lá. Lembra aí como que é a estrutura switch? Então, switch, a gente precisa colocar aqui, comparando com qual opção. E aí a gente coloca os casos, não é isso? Case 1. E aí podemos colocar todos os casos já. Copiar isso aqui. Aqui no caso o 4 não vai precisar. A gente pode colocar já o caso default aqui.
Então, caso 1, então cadastrar um número. Então, qual que era a função para inserir um número na pilha? Então é praticamente então é isso, a mesma coisa que a gente quer aqui. Então cadastrar vai ser inserir um número na pilha. Então se a gente vier aqui na pilha, então a gente chamou essa função de insere, tá certo? Então é o que a gente tem que chamar lá. Então aqui, como eu já criei o meu objeto pilha, então eu vou poder chamar esse método sem problema nenhum, tá? Só que aí eu vou ter que fazer uma modificação, né, por quê? Porque antes, naquele loop, no while, nesse do while, a gente já preenchia pilha diretamente. Então agora o usuário tem que digitar um número para a gente inserir nessa pilha, tá? Então a gente vai ter que fazer algumas modificações nela, tá? Então aqui, olha, ela recebe já um objeto como parâmetro. Então a gente vai lá perguntar dentro daquela opção antes de chamar essa função, tá? Então a gente vem aqui, imprime, digite o elemento inteiro a ser cadastrado. Não é isso que o exercício quer? Então mostrar números pares entre o primeiro e o último cadastrado. Então vamos trabalhar com inteiros, tá? Então digite o elemento inteiro a ser cadastrado. E aí a gente pode usar a entrada, a gente declara, né, um outro aqui, int número, pegando esta entrada, next int, e aí assim que pegar esse número, agora sim a gente consegue chamar a função da pilha. Então o meu objeto eu chamei de nova pilha, ponto insere, já apareceu aqui para mim, e este número que a gente pegou aí, tá? Então ele vai fazer essa chamada, vem aqui para a pilha e vai inserir, tá? Então aqui já está correto, tá? Então se a pilha estiver vazia, ou seja, o topo for vazio, então o topo vai receber esse novo elemento e o próximo dele vai ser vazio, que para indicar que é a base da nossa pilha, ou seja, abaixo dele não vai ter ninguém. Se a pilha não estiver vazia, então ele vai fazer o quê? O próximo desse elemento vai ser o topo e atualiza o topo sendo este novo elemento, tá certo? Então aqui já está correto essa função para inserir, tá? Então é só isso aqui. Então vamos para o caso 2 aqui, opção 2. Mostrar números pares entre o primeiro e o último cadastrado. Então a gente vai ter que percorrer e saber qual e fazer um teste para saber quem que é o elemento aí, se é par ou não, tá? Excluir, então vamos pular ele por enquanto e vamos aqui, excluir um número, então caso 3. Então excluir qual que é o método correspondente lá na pilha. Então vai ser o remove, então aqui já está implementado também. Então, então aqui a gente tira, né, você vai tirando sempre os do topo, tá? Então aqui está fazendo essa atualização. Então quando a gente tira o topo, a gente precisa setar o novo topo como sendo o próximo elemento que ele tinha. Então aqui, nesse caso, a gente vai implementar dessa forma, excluir o número, que aí vai ser o topo. Qual que seria a outra forma de implementar essa função? A gente poderia perguntar para o usuário qual elemento que ele desejaria excluir. A gente ia ter que buscar nessa pilha, desempilhar os elementos que estariam acima dele e depois empilhar novamente. Então aí daria mais um trabalhinho, mas também poderia ser feito dessa forma. Como o exercício não restringiu de que forma que ele gostaria que esse método excluir fosse feito, então a gente pode escolher uma das duas formas, tá? Então, se vocês fizerem
dessa forma de só excluir o último, então está correto, tá? Então aqui, se o usuário escolher excluir número, então a gente pode só fazer uma nova pilha, ponto, remove, certo? Então sempre vai tirar o que está no topo, não vai buscar, mas a gente poderia depois pensar nessa opção. E a opção 2, mostrar números pares entre o primeiro e o último cadastrado. Então aqui vai dar mais um trabalhinho, tá? Então aqui a gente poderia criar, né, essa função ou só modificar aqui o percorre para já fazer isso para gente, tá? Já para mostrar os números pares. Se a gente quisesse manter a função, né, o método percorre do jeito original, então a gente teria que criar um novo método só para fazer retornar isso aqui para gente, os números pares, tá? Então aí também, como o exercício não restringiu, então pode ser feito de uma das duas formas, tá? Então aqui o percorre, então vou pegar aqui o da lista, porque ele não está implementado ali. Então vamos lá, a lista. O método percorre. Eu vou colocar aqui. E aí, lembrando que a pilha não tem início. Então, ela tem quem? Tem o topo. Então, aqui, no caso, seria pilha vazia, se não, elementos percorridos do topo ao fim. Então, aqui a gente começa pelo topo, aí pega o próximo. Se ele não for nulo, então a gente tem um elemento e vai indo de um em um, tá? Aqui eu já vou colocar a esvazia lista, caso a gente precise. Então aqui, lembrem, a gente tinha na lista o início e o fim, então lá vai ser só o topo. Então basta a gente mudar aqui. Esvaziando pilha. 7 topo igual a vazio. Então, isso significa esvaziar a pilha. Então, vamos ver aqui. Então, aqui a gente pega o topo, tá. Então, eu quero os elementos pares. Então, o que eu precisaria fazer aqui? Não é isso? Vou mostrar números pares entre o primeiro e o último cadastrado. Então, a gente tem que percorrer a pilha toda para saber quem são esses elementos. Então, aqui a gente não vai imprimir todos os elementos, a gente só quer imprimir os pares. Então, por isso que a gente vai colocar, acrescentar um teste aqui antes, tá? Então, um if, vocês lembram como que a gente faz para saber se o número é par ou ímpar? Quem que lembra aí? A gente tem aquela função módulo, não é? Então, se o meu elemento aí vai ser um módulo módulo 2 igual a 0, então significa que ele é par. Mas aí aqui a gente vai ter que mudar. Pega o resto e o... Pera aí. Isso, pega o resto e o Hugo tá certo. Então aqui
Aqui a gente vai ter que fazer uma modificação. Aux.getElemento, então vou jogar ele aqui no inteiro antes. Int elemento recebendo este aqui. Tá, porque ele é objeto. Eu tenho que converter ele aqui. Type. Acho que ele não está reconhecendo como inteiro. Mod 2. É. Ok. E vamos relembrar aqui. String só. Aqui. Hum. String. Não. Hash code não é isso. Não. Então, pessoal, quando a gente não sabe o que a gente faz, a gente vai lá no Google e pergunta para ele. Transformar inteiro. O Google é bom, né, Ilva? Converter objeto para inteiro. Usei aqui. Ah, isso, integer.parseInt, isso aí. Vamos ver se vai dar certo, né? ParseInt. String. Ai, quero um objeto.
teste 1, teste. Ah, sim, aí tem pull to string lá. Isso, pronto, agora deu. Então, a gente vai testar. Então, se o resto dessa divisão por 2 for igual a zero, então significa que o elemento vai ser par, e aí a gente imprime ele aqui, certo? E aí, no caso dos ímpares, então a gente não vai imprimir, então não precisa nem ter o else. Deixa eu ver aqui. Elemento. Isso aqui a gente poderia até colocar aqui para fora, né? Não, na verdade, só este int aqui. Aí o elemento dentro do while vai pegando o próximo elemento daqui e fazendo o teste. Tá, beleza. Aparentemente está correto. E aí agora a gente já fez as funções, tá? Então aqui a gente precisa chamar agora esse percorre. Então a gente pode aqui colocar uma informação, imprimindo os números pares, e aí a gente chama lá o percorre pilha. E aí a gente tem que colocar os breaks aqui agora, né? Break. E aqui o caso default, então, é quando cai numa opção fora dessa aqui, tá? Bom, vou acrescentar aqui o 4 também, porque eu não quero que ela caia ali no default. Case 4, eu vou imprimir aqui saindo. Então, aqui nos outros casos, eu vou digitar opção inválida. Deixa eu ver aqui. Aqui já está imprimindo, pilha vazia. Aí vou inserir. Isso. Então, aqui o exercício ele queria mais o quê? Então, implementada a pilha, a gente usou, opção 1 do menu cadastro número de cada vez, mostrar mensagem para opção inválida, a gente acabou de fazer. Quando a opção do menu não puder ser realizada, mostrar mensagem, né? Que aí seria caso de pilha vazia, alguma coisa do tipo. Então, aparentemente está ok. A gente testa, vamos rodar para ver. Então, vamos lá. Vamos testar a primeira opção 4 aí. Deu opção inválida já. Então, já tem alguma coisa errada aqui. 15, 4. Uhum. Break, colocamos todos os breaks aqui.
Vamos ver outra aqui. Ué, ficou bom, hein? Entrar next. While pay. Não, porque ele está caindo aqui antes de passar pelo while. Porque quando eu digito 4, aí ele já sai certo, entendeu? Aqui tá correto, o problema tá aqui. Ué, gente. Deixa eu comentar esse default aqui. Vamos ver. Ai, como é que eu subo as coisinhas aqui? Zoom, sobe as coisinhas, meu filho. São 4, ok. São... não foi. Tá passando direto. Response break. Gente, não é possível. Não. Eita. Uhum. Ah, isso aqui. Eu coloquei inteiro e aqui eu deixei como se fosse um char, né? Por isso. São 4 saindo, agora tá certo. A opção 1. Então, digite o elemento 3. Isso. Cadastrar mais um. Elemento 2. Cadastrar mais um. Elemento 4. Cadastrar mais um. 7. Aí agora eu quero mostrar os números.
Então, 4, 2, 3. Ele ainda imprimiu 3 aqui, então tem alguma coisa errada. Quatro, dois, três, quatro. Remover. E percorrer aqui. Qual que foi a ordem aqui? Foi o... Aí vamos de novo rodar isso aqui. O elemento a ser cadastrado, 2. Opção 1. Ou 3. 4. Ou 5. Eu tô doidona. 2. Elementos percorridos do topo ao fim, agora tá certo. 4 e 2. Se eu digitar uma opção inválida aqui, opção inválida. Digitar o 2 de novo. 4 e 2, então tá certo. Excluir um número. 3, então aí teria que sair o 5, que foi o último, né? Mas aí eu não vou saber. 4 e 2, vou excluir mais um, tem que sair o 4 agora, né? Isso, eliminou o 4, agora só imprimiu 2. Se eu quiser cadastrar mais um número, então vou colocar o 5, por exemplo. Cadastrar mais um. Vou colocar um 6 agora. São 2 novamente. 6 e 2. Então tá correto. Se eu excluir um número e chamar o 2 de novo, só o elemento 2, porque o 5 é ímpar. Ops, 4, isso aí, pronto. Então tá correto. Então esse aqui é o exercício 1 implementado. Então esse N aqui a gente pode tirar, a gente não usou ele. Então é isso aqui. Então esvazia neste exercício a gente não utilizou. E o percorre pilha a gente adaptou aqui para imprimir somente os elementos pares. E no Node a gente não mexeu. Dúvidas, Hugo? Ok. Então esse foi o primeiro exercício. Aí vamos aqui para o segundo da lista. Na teoria é bom de se ver, Mas é bom que aí vocês veem aqui como que eu faço os meus programas também, né? Então, antes a gente sempre tenta analisar
as estruturas, e aí vai fazendo aos poucos, testando. Então, assim que a gente vai fazendo. O 2, então refazer esse mesmo exercício, só que agora em vez de utilizar pilha, é só fazer com a fila. Aí eu deixo para vocês fazerem. Aí vamos tentar aqui fazer um outro diferente. Então aqui no caso da fila, então o que vocês vão precisar mudar? Vai criar um projeto igual eu criei aqui, do exercício. Então aqui a gente tem 3 classes. Então aí vocês vão criar também, só que é só trocar aqui a pilha pela fila e fazer também a adaptação daquele método de inserir, para imprimir somente os pares. Então essa aqui seria a adaptação. O exercício 3. Faça um programa que cadastre em uma pilha vários números. A entrada dele será finalizada com a digitação de um número menor que 0. Posteriormente, o programa deve gerar 2 filas. A primeira com os números pares e a segunda com os números ímpares. A saída do programa deve apresentar a pilha digitada e as filas geradas. Caso alguma das filas seja vazia, deve-se mostrar a mensagem. Então, esse aqui já mexe com as 2 estruturas. Então, vamos pensar aqui o que a gente vai precisar. Então, aqui, esse para cadastrar a pilha, então, vários números de uma vez. Então, a gente vai jogar também num laço, igual a gente fez agora, só que não vai ter o switch com as opções. E aí, a gente vai ter que testar esse laço, ele vai ter que parar de pegar os elementos quando o usuário digitar um número menor que 0. Por que eu pus isso? Porque para deixar, se ele quiser digitar o 0, ele pode digitar. Posteriormente, o programa vai gerar 2 filas, então a gente vai precisar colocar as 2 estruturas no mesmo projeto. E aí vai fazer aquele mesmo testezinho na hora de percorrer a fila para saber quem é par, quem é ímpar e jogar nas filas separadas. Tá? Então é isso que vai fazer. Então vamos lá, então vou criar um novo projeto aqui para não confundir. Vou deixar isso aqui. Novo projeto, exercício 3. Exercício 03. E aqui os nodes, né, que da pilha é esse, da fila acho que é a mesma coisa. Vou fechar isso aqui. Deixa eu ver aqui a fila. Próximo. Que era igual aqui. Isso. Então o node pode ser o mesmo. Então vou criar aqui uma classe nesse exercício 3 no pacotinho. Uma classe node que vai servir tanto para pilha quanto para fila. E aí eu vou copiar esse código aqui. E apago este, porque não é daqui. Agora a gente cria uma pilha e uma fila. Então aqui é a pilha, então a gente precisa copiar aqui.
E da fila. E aqui a minha também não está completa, a gente vai fazendo ao longo do exercício. Pronto. Aqui são os do exercício 3 agora. Então a nude que a gente pode até fechar. Salvar. Isso, e aqui o main. Então a gente precisa o quê? Então a gente vai cadastrar vários números, tá? A gente copia aqui, pode copiar do exercício 1 para pegar esse scanner e essas outras coisas aqui. Nunca não desce, mas tudo bem. E com do while. Então aqui agora vai ser um número que o cara vai digitar, não é isso? Uma pilha com vários números, então vamos continuar trabalhando com inteiros. Então deixa ele aí, aqui a pilha. Enquanto este número for maior do que 0. Então aqui a gente pede para o cara digitar, né? Insira, né? Insira um número na pilha. Número inteiro. Um número inteiro na pilha. E aí a gente joga a entrada lá. Next int. Isso, então a gente tem um número e aí a gente tem que inserir, né? Então qual que é a função que insere? A gente já tem um objeto aqui, nova pilha, para a gente manipular. Então é só chamar ela aqui, ponto, insere, passa este número. Então vai inserindo lá na pilha. Ok. Aí depois disso que a gente vai ter que verificar lá, separar em 2 filas. Então, vamos pensar aqui como que a gente vai fazer isso. Então, posso fazer direto aqui, vou modificar de novo esse percorrer pilha aqui, porque eu tenho que percorrer a pilha e separar os elementos pares dos ímpares e jogar nas filas respectivas. Então, o que que a gente precisa aqui? Então, aqui, se a pilha for vazia, e aqui a gente vai separar. Então, aqui a gente não vai precisar imprimir necessariamente neste momento. A gente vai aqui ter que separar, não é isso? Posteriormente, o programa deve gerar 2 filas. A saída do programa deve apresentar a pilha digitada e as filas geradas. Então, no final, a gente imprime tudo de uma vez. Então, a gente vai ter que criar depois um percorre normal, né, sem as alterações que a gente fez aqui. Então, aqui eu já vou até fazer. Aqui percorre pilha. Isso eu vou chamar de separa pilha. Aqui, separa pilha. E aqui o percorre, então vai ter que ser o percorre normal.
Então, cá dentro a gente não vai precisar disso aqui. Vou copiar aqui isso aqui. Aqui, né? A gente não vai precisar disso. Quer dizer, a gente precisava só disso aqui, né? Só para imprimir e pegar o próximo. E o separa pilha. Aí a gente não tem essa informação. E aí vamos ver. Então aqui antes a gente pode já criar duas filas. Então a gente vai criar aqui fila 1 e fila 2. Ou fila ímpar, fila par, né, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui F par, F ímpar. Então aqui vai ser, se o elemento for par, eu jogo na minha fila par. Ou seja, o que quer jogar na fila? Eu tenho que inserir lá. Então, F par ponto insere, e eu passo, na verdade, isso aqui, né? Que aí eu tô pegando o elemento da pilha e jogando lá na minha pilha, que vai ter os elementos pares. Caso contrário, aí eu vou jogar na ímpar, essa mesma linha aqui. Ímpar. E aqui pego o próximo e tanana. Aqui. Tá, e agora falta inserir aqui na fila, porque tá sem código. Então vamos lá, aqui eu vou pegar a minha lista. Então a fila, ela vai sempre inserir no fim. Então, como se fosse aqui o nosso insere fim aqui. Início, novo, fim, novo. Se não, novo, fim, com 7 blocos, novo. Tá. Então, assim vai inserir estes elementos aqui. E aqui a gente tem o percorre, pilha, e aí precisa também fazer um da fila.
Percorre aqui. Fila vazia do início ao fim. Uhum. Tá, ok. Tá, vamos testar aqui. Então aqui, tá, a gente inseriu, aí agora precisa chamar quem? Chamar esse separa pilha. Então vai ser essa nova pilha, ponto, separa pilha. E aí depois a gente tem que percorrer cada uma das estruturas. Então, nova pilha, ponto, o percorre pilha. Só que aqui, como a fila foi criada aqui, então eu não vou conseguir chamar lá do main. Então, na verdade, eu posso colocar tudo aqui dentro. Então, finalizou isso aqui, e aí eu chamo aqui o percorre de todos, em vez de chamar lá. Acompanhou, Hugo? O que eu decidi fazer aqui? Beleza. Percorre. E aqui vai ser para cada uma delas aqui. Não, na verdade essa aqui talvez essa aqui não vá funcionar, mas essas aqui vão. F par, ponto, percorre, e F ímpar, ponto, percorre. Então aqui, deixa eu testar. Aqui. Menos percorrido do início ao fim, do início ao fim. Nossa, eu digitei o 4. Deixa eu digitar mais par, pra gente ver. 4, 3, 2, 6, 5, 8, 9, menos 1. Elementos percorridos do início ao fim. Então aqui, este primeiro aqui, então teria que ser a nossa pilha, só que acabou que ele inseriu também o menos 1. Então a gente depois tem que corrigir isso aqui. Então aqui está na ordem, né? Então do topo ao fim. Então ele foi imprimindo aqui. Então é exatamente essa ordem aqui inversa: 9, 8, 5, 9, 8, 5, 6, 2, 3, 4, 1. 6, 2, 3, 4, 1. Então tá correto a pilha aqui. Então essa é a pilha. Então aqui é a base, 1 é a base, 9 é o topo. Então tinha que separar em duas filas. Então o que aconteceu aqui? Então uma de elementos pares e outra de ímpares. Então aqui os elementos 8, 6, 2, 4. Então 8, 6, 2, 4.
E aqui o menos 1 acabou entrando, depois a gente tira isso, mas seria o 9, 5, 3. 9, 5 e 3. Então tá correto. Então também finalizamos mais um exercício. Aí vamos ver aqui para tirar esse menos 1. Então realmente este aqui... Cadê? Finalizou aqui, finalizou. Então este aqui eu posso tirar daqui. Então deu certinho. Então aqui ele pegou. Então aqui eu vou fazer o teste, né? Se o meu número maior ou igual a 0. Eu não quero que aquele menos 1 entre aqui. Ups. Não, na verdade nem precisa da chave. Então, se o meu número for maior ou igual a 0, eu chamo em série. Então, agora aqui eu acho que isso elimina o menos 1 de entrar. Isso, certinho. Aqui só o 4, que faltou o 2, né? 3 e 7, 4, 2. Né? Só imprimir o 4. E não imprimiu 2. Isso foi na par. Vou dar de novo para ver. Cinco, 4, 2, primeiro que ele não imprimiu. Se fosse ao contrário. 5, 8, menos 1. 8, 6, é. Quem tá aqui primeiro não tá imprimindo. Vamos ver aqui. Aqui é por causa disso. Então, o último elemento aqui a gente, como se não estivesse inserindo, né? A gente precisaria repetir isso aqui. Para saber se esse elemento é par ou ímpar, né? Saiu do escopo. Peraí. O elemento. O último que vai pegar aqui já vai ter passado.
Vai rodar assim. Acho que não. Ups. É, espera aí. Uhum. Teria alguma forma de mudar isto aqui? Vamos ver. Menos um. Isso, deu certo. 4, 2, 3, 1. Beleza, agora tá certinho, então não precisa disso aqui também. Isso aqui eu vou tirar. Ai, nem precisava disso aqui também. Pronto. Agora tá certinho. Dúvidas, Hugo? Beleza. Então aqui, então finalizamos o exercício 3 também. Então aqui o 4 e o 5 eles são semelhantes. Deixa eu ver aqui. Só que aí o 5 vai ser uma lista duplamente encadeada e não ordenada, e o 4 tem que armazenar numa lista simplesmente encadeada e não ordenada. Então essa estrutura aí você já tem aí feita, certo? Então aqui, qual que é, o mais complicado aqui nesse tipo de exercício? Que a gente vai ter que criar uma classe extra para jogar dentro dessa estrutura aí de lista. Então aqui, o 4, faça um programa que cadastre 5 produtos. Para cada produto devem ser cadastrados código do produto, preço e quantidade estocada. Os dados devem ser armazenados em uma lista simplesmente encadeada e não ordenada. Posteriormente, receber do usuário a taxa de desconto. Aplicar a taxa digitada ao preço de todos os produtos cadastrados e finalmente mostrar um relatório com o código e o novo preço. O final desse relatório deve apresentar também a quantidade de produtos com quantidade estocada superior a 500 e os que tiverem inferior a 100. Então, como que a gente estrutura esse tipo de exercício? Então, como é uma lista, então aqui, então seria copiar, né, esse projeto de lista, simplesmente, né, nesse caso, simplesmente encadeada e não ordenada. Então seria copiar aqui esse projeto,
Então a gente precisa ter essas classes lista e node e a principal, só que além delas a gente tem que criar uma estrutura para armazenar esses produtos. Então, para armazenar esses 5 produtos que a gente precisa aqui colocar. Então, como que faria isso? Então, é só criar a classe aqui. E poderia ter aqui produto. Finaliza. Então, aqui, aí por isso que entra a orientação a objetos. Tem que ter uma noção. Então, esse produto, então, como a gente fez para Node, para lista, então, quais os atributos desse produto? Então, precisa ter um código, um preço e a quantidade estocada. Então, a gente tem que criar esses 3 atributos lá. Então, o código poderia ser um inteiro, aqui um int código, precisa de preço, então pode ser um double, né? Double preço e a quantidade estocada, né? Então também vai ser inteiro. Int stock. Então essa seria a estrutura da classe produto e a gente coloca aqui os get e set da vida. Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai. Refatorar mesmo, aqui inserir código. Aí eu quero os getter e setter, escolher para todos, gerar. Então já gera pra gente aqui o código. Então essa vai ser a nossa classe produto. E aí, então o que vai ser aqui o mais complicadinho? Que lá no método main, agora, então em vez de a gente preencher dessa forma, a gente tem que preencher os dados do produto, como se o cara tivesse mesmo cadastrando. Preenchido isso, a gente joga na lista agora esse produto e não um atributo só dele. Tá? Então é esse que é o uso aí mais complexo da lista e por isso que não foi a primeira forma que a gente abordou, porque senão ia confundir vocês. Mas deu para entender, Hugo? Então vou fazer aqui só para rapidamente. Então seria. Então aqui a gente poderia deixar também dentro disso aqui, só que aí colocar aqui até 5, né? Em vez de 10, que só quer 5 produtos. E aí, deixa eu fazer isso aqui. Então aqui seria lá, você vai pedir todas as informações do produto, né? Então digite código, aí joga na entrada. Aí teria que criar aqui também, né? O código é um inteiro, né? Int código e o estoque, né? Também é inteiro. E o preço lá vai ser double. Vou colocar aqui um valor. Então aqui a gente joga no código, pegando aí da entrada, ponto next int, e faz a mesma coisa para os outros 3. Digite preço. Valor, entrada, ponto next double.
digite estoque, né, a quantidade do estoque. Estoque, cada ponto next. Isto. E aí, pegou essas 3 informações, então a gente tem que criar uma função lá no produto também, um método, para você jogar essas 3 informações lá. Ou você pode só utilizar aí os get e set, né, para fazer isso. Então a ideia seria o quê? Setar um objeto aqui produto, então a gente teria que criar aqui também, além da lista, então tem que ter um produto aqui, produto P no produto. Então aí a gente seta esse produto P e joga ele na lista. Tá? Então seria assim que a gente faria. Então p.set código. Então a gente faria tudo isso e depois, tá? Então aqui a gente, né, faz para os 3 e aqui a gente jogaria depois nessa lista ponto insere, aí a gente pode ser aqui pelo fim, então em vez de ser um atributo, então a gente joga este objeto P todo nessa lista, tá? Então é assim que a gente faria, tá? E aqui continua, tá? E aí vai jogando na lista cada elemento aí que vai ser criado, né? Um diferente do outro, tá? Então, aí a gente vai concatenando esses produtos e aí depois consegue fazer essas outras funções aqui que está pedindo, que vai ser o quê? Simplesmente percorrer a lista e pega o produto e anda em cada atributo, pega cada atributo dele e imprime. Então, essa parte para fazer a lista é mais complicado, mas para percorrer não é tão complicado. E a mesma coisa aqui para os alunos. Então, seria essa a ideia aí de lista. E aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Aqui os exercícios 6, 7, 8, 9, 10 são semelhantes. Tá? Então aqui seria o 8, um exemplo de um caso real que a gente poderia utilizar uma fila, realmente para entender, né, o funcionamento. Aqui o 7, então aqui a gente já pede para o usuário qual elemento que ele vai querer remover, então a gente tem que ter o cuidado de ir removendo, tirar o elemento e depois refazer essa pilha em cima do elemento que foi retirado, tá? Então, mas é tudo em torno disso aqui que a gente viu. Então a base já foi vista aqui nesses exercícios que eu resolvi agora para vocês, tá? Depois eu posso terminar aqui esse 4, se vocês não conseguirem, tiver com muita dificuldade, deixar lá o código também para ajudar, tá? Se tiver muito complicado. Mas é basicamente isso aqui. Aí eu não vi que horas que você entrou, Hugo. Não sei se você pegou o início da aula, mas aí, de toda forma, eu vou tentar deixar terminando aqui, finaliza a gravação, aí eu jogo lá no YouTube, que aí dá para você rever também, pegar o código que foi feito, beleza? Ah, não, então tá. Então você perdeu uns 5 minutinhos aí iniciais, que eu esperei um tempo para ver se alguém ia aparecer. Mas aí tá beleza, então. Então você pegou quase tudo. Aí eu coloco lá para você deixar, porque eu acho que não deu para você ir fazendo aí junto, né? Ou deu? Não, beleza. Então eu deixo lá que aí você consegue ir pausando e fazendo código também para você implementar aí para você. Então falou. Então vou encerrar aqui. Boa noite, Hugo.